Olá, senhores. Cá estamos nós, depois de um breve momento de hiato. Estamos de volta com mais um episódio. Não estou solitário mais uma vez, estou com os meus grandes amigos aqui, Cacique e Monark. Saudações. E aí, pessoal, tranquilo? Como que vocês estão voltando depois de algum tempo, né? Não tanto tempo, assim, mas algum tempo. Foi um breve momento. E o senhor, Monark, está vivo, operante? Tô bem, graças a Deus. Só coisas terríveis acontecendo nos últimos dias. A gente tenta não falar mal do mundo moderno, mas às vezes, só de vez em quando, vamos dizer que não acontece todo dia, vamos fingir que não acontece. O mundo moderno bate à nossa porta, como o pessoal gosta de falar aqui em São Paulo, né? A água bate na bunda. Às vezes a gente insiste em ignorar o problema, mas o problema bate à porta, a água bate na bunda. Falando em São Paulo, tá feliz com o Lollapalooza aí, mano? Cara, eu vivo num mundo paralelo onde eu nem sabia. Estas coisas não existem pra mim, né, cara? Agora, assim, depois que. Eu não reparo muito em outdoors, coisas do gênero, mas me falaram que é esse final de semana agora, né? Começou esse final de semana, alguma coisa assim. Começou ontem, valendo foi ontem, né? Sexta-feira. É. Aí deve ir até domingo, eu acho. Então, agora que mencionaram pra mim recentemente, aí eu comecei a observar que tem um monte de outdoor por aí, divulgando. Eu não dou a mínima. Mas o acontecido que eu queria mencionar aqui, não porque seja de grande relevância, mas acho que é uma observação pertinente para mostrar que às vezes a merda acontece na sua vida, né? A gente fica tem um olhar mais liberal para as coisas, onde, olha, deixem as pessoas fazerem o que elas bem entenderem, né? Que eu só consigo ouvir essa frase. Acho que essa frase, a primeira vez que foi dita por um demônio, não é possível. Mas tudo bem. Que às vezes a merda chega até você, né? Tô quero contar um caso aqui. Até comentei com o Cacique nos bastidores que uma namoradinha de adolescente chegou aos meus ouvidos e a garota se tornou chamam de mulher da vida, no passado chamavam assim. Ganha a vida de uma maneira não tão honrada. Tornou-se assim, uma dama da noite, né, cara? uma meretriz. Né? É muito triste porque conheci a família, né? E como eu disse no início, né? Quando acontece na nossa vida, tudo fica diferente, né? E nós sabemos que esse é um caminho sem volta. Não estou dizendo que ela não tem salvação, nem algo. Larguei esse pessimismo aí há muito tempo. Mas sejamos honestos, né? Uma vez que se entra nesse mundo, para você sair dele só de uma maneira muito radical, teria que abrir mão de muita coisa, né? E é o que provavelmente essas pessoas que entram nessa vida não querem fazer para melhorar, né? Se você entra nessa vida, significa que por escolha própria, né, você se submeteu a desvalorizar a si mesmo, né? Colocar um preço em você que é o preço do dinheiro, vamos dizer assim. Fora o tipo de pessoa, né, que você vai se relacionar. Exatamente. Não tem discernimento, né? Exato. Dinheiro. Não tem. É o cara tá pagando, e aí o que rola também, o detalhe, acima disso tudo, são os motivos, né? Que podem vir a levar uma pessoa a decidir entrar pra essa vida, desse caminho, coisa do gênero assim, sabe? E, cara, não tem. Difícil, é verdade, não vou dizer que não tenha, né? Mas difícil. É muito difícil você arranjar algo que seja plausível o suficiente para que dessa decisão você não se arrependa. Você não, valeu a pena. Eu fiz o que eu fiz, mas olha só, eu sustentei isso, aquilo outro. É muito difícil. E é interessante como as pessoas chegam, né, ao nível de tornar-se uma dama da noite, né, como se não tivesse outra escolha ou outra saída. E por si próprio, né, por já pensar assim, dificilmente por si mesmas elas irão sair dessa vida. Porque esse tipo de pensamento já denota uma fraqueza de espírito, né? Baixa força de espírito. E para que algum dia esta mulher decidisse mudar de vida ou ir contra isso tudo, né? Ela ia precisar ter essa força interior para fazer isso.
aliado ao exame de consciência, né? A reflexão sobre os atos dela. E se ela não enxerga que os atos dela são errados, ou na melhor das palavras mesmo, pecado, de fato, dificilmente ela vai botar um pé atrás e falar, não, melhor dar meia volta aqui e voltar e tentar ser aquilo que eu era antes. Tentar ser aquilo que um dia eu fui, né? Sim. Isso dificilmente acontece. E, assim, você tem esse exemplo, né? Eu lembro da garota do OnlyFans na época da pandemia, né? Enfim, ela tinha a plausível desculpa do poxa, tá tudo trancado, minha mãe não tá trabalhando, acho que o pai dela nem morava com ela e tal. Vou tirar R$1.600 por semana. Ela recebia em dólar lá e quando ela falou sobre isso pela primeira vez, todas as vezes ela repetia que ela ia parar. A pandemia acabou, 2 anos se atravessaram disso aí, né? E ela continuou vendendo foto, entendeu? Caminhando pra 3 já. E daí eu já não sei, não tenho mais essa informação. Até ano passado eu sabia que ela tava vendendo. Ela continua vendendo foto. Sejamos otimistas, né? Vamos imaginar que ela largou tudo isso, né? Eu até queria falar o nome da bendita aqui, mas isso traria complicações pra mim, né? Mas eu queria falar o nome mais no sentido de pedir orações, né? Mas não precisam, só as orações já bastam. Né? Mentalizem a pessoa. Vocês Exato. desejam a oração, não precisam do nome dela, não. Né? Eu acredito naquela ideia dos dons do Espírito Santo, né? De repente, a gente não sabe, né? Nós falamos para os mais diversos tipos de pessoas. De repente, alguém que nos escuta aí pode rezar para muitas pessoas aí e conseguir milagres por meio das suas orações, né? Que a oração é uma coisa muito interessante. Às vezes você não merece, né? Um milagre, mas quem tá rezando por você merece. Tem o dom do Espírito Santo lá. Então, quem sabe, né? Mas, não... A gente às vezes começa com notícias tristes, né? Mas não se deixem abater com essa notícia aí. Temos notícias boas também. Até eu tava esquecendo de mencionar isso. Agora nós temos o nosso blog aí, onde a gente tá colocando conteúdo constantemente, não vou dizer diariamente porque é uma mentira, né? Mas constantemente. Nós estamos colocando livros, PDFs que são raros hoje em dia, né? Alguns já existiam aí no submundo da internet, mas a maioria que coloca lá são fruto do nosso trabalho, né? Autores que nós conhecemos, que são pouquíssimos valorizados no Brasil, que suas obras são raríssimas, os livros físicos são raros e não existe o material desses autores em PDF, ou não existia até então, e nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Nós temos o nosso grupo Telegram lá, não vou dizer apostolado, mas é a falta de um nome melhor, né? Um grupo de pessoas que tenta se ajudar. E um dos membros do grupo deu essa ideia de a gente reunir livros raros e disponibilizar em formato digital. Então, aqueles que quiserem contribuir de alguma forma e que já tinham essa vontade, mas tem aquele espírito de, olha, preciso de algum material, que vocês me deem em troca algo material. Agora terão, de certa forma. Então, nós sempre deixamos o link aí na descrição, né, do nosso Apoia-se. E também, aqueles que tiverem interesse em entrar no grupo, entrem em contato pelo e-mail. Mas eu vou deixar o link na descrição, o link do nosso blog. E até mesmo aqueles que não contribuem, nós estamos disponibilizando lá. Porque essa é a ideia, né? A gente não quer fazer o monopólio da sabedoria. A gente quer disseminar a informação o máximo possível. Porque os livros estavam prestes a se perder, porque tem pouquíssimos exemplares. Provavelmente nos próximos anos o livro iria sumir e o autor iria morrer, né? Um dos autores que a gente resgatou é um autor católico chamado Justino Mendes. Fez um grande trabalho, principalmente desmascarando essas religiões modernas, né? Cunho gnóstico, teosófico. Mas dito isto, cacique, a informação está dada. Vamos ao que interessa. Os filmes. Cinema. Admito que Taxi Driver é muito bom. Você não tinha assistido ainda? A primeira vez?
pela primeira vez, tava vendo. E assim, é interessante, tipo, Isso é culpa do Ryan Gosling. Todo mundo só assiste o filme é, dele. exato. Apareceu o loirinho e os caras estão lá, né, velho? E assim, é engraçado, né, que a gente conversou uma vez sobre heróis possíveis, né? E o Travis, não necessariamente que ele pareça ser um herói possível, mas é interessante ver como pessoas como ele de fato existem, né? E é um personagem possível na vida real, de fato. E quando você vê determinadas cenas do filme, ou sobretudo os diálogos que eles têm com as pessoas, né? Com as outras pessoas, a maneira como ele sorri igual um boboca pra todo mundo, ou fala as coisas de maneira devagar, faz com que você simpatize com ele, né? Com o personagem. Talvez não como alguém que, sei lá, você gostaria de ser ou ter como amigo ou coisas assim, mas você consegue sentir compaixão por ele. Isso é interessante. A maneira como o diretor conseguiu escrever um personagem e tacar no peito do De Niro pra ele fazer isso. Você tá vivo, Monark? Sim, parece que Você chegou a assistir também, Taxi Driver? assisti. Eu acho que já é a terceira vez que eu assisto. Realmente, na primeira vez, todo mundo simpatiza com ele. Quando você me mandou mensagem lá, a gente tava conversando nos bastidores, me veio uma intuição assim para falar sobre assim, a quantidade, não sei se a gente pode colocar em quantidade, mas o coeficiente de semelhança que um personagem como o Travis tem com outros personagens de outros filmes, como o Psicopata Americano, o Blade Runner, tanto o de 85 como o 2049. Eu não sei se ele tem semelhança com a Laranja Mecânica, porque eu não assisti esse filme. Me fiz assistir. A Laranja Mecânica já é um caso bem mais grave. Eu já acho um pouco diferente, assim, tipo, não que eu tenha visto o filme, mas pelo pouco que eu conheço do personagem. Certamente eu diria que não se parece. Não. As motivações são totalmente diferentes. Ali, podemos dizer que, assim, o protagonista de Taxi Driver é alguém que, com um acompanhamento, poderia viver em sociedade normalmente, né? No caso do Laranja Mecânica, já o protagonista ele não pode viver em sociedade. Pode existir. Ele já é alguém que tem que ficar internado, né? Aí já é outro assunto. Voltemos para. Não, sim, eu só quis que fizesse a comparação aí, porque o que eu tava falando aqui, o Cacique, mais cedo, era sobre justamente eu não posso dizer a glorificação, mas um louvor, né? Principalmente o que acontece no YouTube aí, em pequenos vídeos, pequenos recortes dos filmes, né? Sempre com a música de fundo. E existe um louvor, uma glorificação a essas personalidades todas com algum problema psicológico. Por exemplo, olha aí quando o Coringa surgiu, né? O Batman era o grande ponto, a grande personalidade. E hoje as pessoas trocaram pelo Coringa, né? Então, todos esses filmes, eles têm semelhança é que você tem o sujeito ele tem uma série, o protagonista ele tem uma série de problemas psicológicos decorridos de muitos fatores, sei lá, fatores sociais, fatores econômicos, sei lá, até mesmo uma distorção na cosmovisão, a ausência de religião, né? A ausência de um lar edificado com pai e mãe. E esse é o problema do cinema para algumas. Não vamos dizer que o problema é do cinema, mas
o problema da formação das pessoas. Que eles não conseguem entender que, assim como o protagonista, existem várias outras pessoas naquele contexto que têm as mesmas motivações, só que elas não sucumbem da mesma forma que o protagonista. No entanto, aquele que sucumbe que é visto como coitado e que temos que nos espelhar. E não nas pessoas que têm todas as motivações que o protagonista, mas que não sucumbem ao mal. Sim. Que não se deixam dobrar pelo mal. É, Porque no filme não tem como você desenvolver vários personagens. Você tem um curto espaço de tempo. E os diretores contam com a inteligência, alguns com a burrice do espectador, né? Isso. Mas é como a gente já falou, não sei se a gente já falou isso daí nos primeiros vídeos. Mas pode falar de novo. Se O filme ele é sempre espelho do realizador. Porque quem tá por trás da montagem de cada personagem e do próprio enredo é o diretor. Isso vem justamente, quando tu falou aí, da má formação dos diretores. Então o problema começa aí. Se todos os realizadores só pensam de uma maneira, você soma uma crise de imaginação com a má formação do diretor, só de esse tipo de filme. Então, o estreitamento da realidade. Assim, a sorte que a gente tem é que a gente pode ver filmes de outras épocas, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Vejam filmes de outras épocas. E vocês vão... contraponto, né? Isso. Perfeito. Hoje existe um louvor aos vícios, um louvor a você se sentir injustiçado, que a sociedade é má, e que o mundo é mau, que o mundo é caótico. Mas isso é só... Assim, é defeito de cosmovisão, a gente falava. É aquilo, você tem o direito de ser mal, desde que você tenha um motivo. Isso, perfeito. É isso aí. Olha, por enquanto, né? Por enquanto ainda você precisa de um motivo. Futuramente. É que aquilo, não, os motivos eles são criados. Você não precisa ter um. Você pode inventar um motivo. Que é o que geralmente acontece, né? E você tá tão focado na ideia de que você é injustiçado, e que você deve fazer com que os outros sofram por causa disso, como acontece no próprio Psicopata Americano, quando ele mesmo disse que ele quer infligir a sua dor aos outros. Ele deixa bem claro lá, mesmo que aquilo seja um sonho, mas ele deixa bem claro dentro da mente dele que ele quer infligir a dor dele nos outros. E isso acontece no Coringa, que as pessoas não se dão conta de que aquele sujeito ele acaba matando a própria mãe dele. Não foi isso? Não sei se vocês assistiram. Sim. Então, Sim. ninguém lembra. O cara matou a mãe, pô. E pra ele a mãe era assim, a inspiração dele. Em certo grau ele fazia muito por ela, né? Na cabeça dele. Isso, na cabeça dele. Vamos deixar o Laranja Mecânica pra outra oportunidade, que ele... o Kubrick que dirigiu, então tem toda a questão subliminar, coisa que tem que ser analisado mais friamente, e eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Inclusive é um filme muito sofrível, vamos colocar assim, usar esse termo. É difícil de ver. É muito difícil de ver porque é perversão do início ao fim. Né? Inclusive eu não esperava algo nesse nível, assim, pelo que eu ouvia falar do filme, eu não esperava que fosse tanto assim. O Travis Scott, caralho. o Travis, né? Travis Bickle, ele... Real nigga. Exato, foi mal. O Travis Bickle, ele se encaixaria dentro da categoria de um personagem que deseja infligir a dor dele nos outros. Tipo, ainda que ele, né, tem o diálogo do quando a noite cai, todos os animais saem à rua, as prostitutas, traficantes, travecos, essas coisas começam a sair pela rua e tal. Ainda que ele tenha esse diálogo, você vê que... É a melhor parte do filme. É, uma das melhores. Ele não tem necessariamente problema, né, com essas pessoas. Ele não tem ideias ruins o suficiente pra tomar uma ação contra essas pessoas.
demora até que ele venha tomar uma ação que seja semelhante a isso daí. E ainda é sobre uma espécie de um motivo que, vamos dizer assim, justificável, né? Que era para proteger uma garota de 12 anos, né? E eu fico meio na dúvida porque, tipo, de certa maneira, né? Você tem esse tipo de comportamento, de eu quero infligir a minha dor nos outros, ao mesmo tempo que ele meio que puxava o freio de mão e não fazia mal a tantas outras pessoas assim. Exceto o momento, né? Que é quando ele inicia o arco e que ele decide. Quer saber, tá ligado? Esse cara que quer ser presidente, eu vou dar um tiro nele, mano. Excelente movimento, inclusive. Achei incrível. Ele começa a conversar sobre política com a Betsy, e a Betsy dá um fora nele e fala, então eu vou matar esse cara que tu vai votar. Eu vou matar ele. Aí você vê que a motivação pode ter partido disso. Pode ser de fato, sim. Por mais que fique... Mas isso é uma suposição, porque não fica explícito no filme. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, né? A gente conversava fora do ar aqui sobre isso. Questão da possibilidade de ele ser um veterano de guerra. Né? Eu falo possibilidade pelo fato de ele ter certo grau de deficiência mental. Então a gente não sabe se é uma história criada, né? Dá a entender que não, porque às vezes ele mostra que ele tem um certo conhecimento sobre armas, mas às vezes ele também parece que não entende muito da coisa. Então não fica muito claro, é sempre uma coisa meio dúbia, assim, mas vamos supor que seja um fato isso. E como isso é retratado no cinema americano várias e várias vezes, né? Esses veteranos de guerras tendo problemas psicológicos. E como mesmo assim o exército americano ele é idolatrado. Né? Lembrando que estamos a falar agora de questões de guerras que os Estados Unidos não tinha necessidade de participar, nem de incentivar. Não que eles, em algum momento, eles tivessem reais motivações, se fosse benéfico para os americanos ou para o mundo incentivar uma guerra, né? Mas nós falamos isso porque vocês sabem muito bem que eles meio que causam, supostamente, né? Vamos usar esse termo, antes que a BIM venha atrás de mim. Supostamente, o exército americano, isso na literatura, né? Eles causam guerras, né? Entram em guerras sem sentido, digamos assim. Ou seja, você está colocando seus próprios cidadãos em situação traumática e depois, né? Então o Cacique pode mencionar aí, não dão devido respaldo para eles no pós-guerra. Não é mais ou menos isso, Cacique? É que, sim. A maior taxa de moradores de rua, né, nos Estados Unidos, vem de veteranos, caras que serviram ao exército. E voltam para lá e não tem mais emprego, e outros se tornam moradores de rua por escolha própria, né? Por conta de tudo aquilo que eles passaram nos combates e tudo mais. E aí eles não conseguem se sentir bem em casa, então eles literalmente vão pra rua mesmo. E assim, né? Uma coisa que você tinha perguntado sobre de que maneira o americano médio enxerga o exército e tudo mais. Cara, uma coisa que é perceptível, isso aqui não é a plena verdade, mas é perceptível que o grande problema deles não é a relação povo americano e exército na hora de ingressar como um combatente, como um fuzileiro, como um soldado, como um oficial. O maior problema deles não é esse. O problema deles é tratar das consequências do combate. É tratar do veterano, do combatente quando ele já não serve para mais nada. Então, o que acontece? Por meio de todas as outras mídias, né, que existe lá, enfim, o país, querendo ou não, ele possui forças políticas que, vez ou outra, colidem entre si. Então, ainda que existam mídias, campanhas, isso e aquilo outro, que visam a destruição do exército americano, ou a imagem do soldado, ou o que seja,
existem outras que promovem, né? E tudo mais. Sim, muitas outras. Exato, muitas outras que promovem. Que fazem mais sucesso, inclusive. Cara, eu acho que é muito pau a pau, assim, sabe? O que eu vejo é que é por igual. Porque, como assim, nos filmes você consegue jogar você consegue jogar os bonecos, os personagens do Tom Cruise, entendeu? Coisa do gênero assim. Nos filmes você consegue fazer filmes de ação em que o protagonista é um soldado, uma coisa do gênero, ou uma narrativa do gênero que seja semelhante a isso, né? Sobre um agente e tudo mais. Mas nas séries e nas músicas você faz o oposto. Nos livros você faz o caminho contrário. Você destrói a imagem do soldado. Entendeu? Uhum. E aí, atrelado a isso, você também, né, por meio da política, você faz a mesma coisa, né? E aí você tem esse problema vindo dos dois lados, só que a uniformidade disso aí é que o resultado continuará sendo os veteranos sendo os principais alvos de questão de se tornar um morador de rua, entendeu? Porque nem tanto o polo que visa a militarização vai se importar com o cara que retorna da guerra, e nem a galera que tá tentando frear a imagem do soldado ou a força do poderio militar americano vai se importar com o cara que tá morando na rua, entendeu? Pois eles têm agendas diferentes, entendeu? Sim. E, assim, né? Uma coisa que é bem discutível em relação ao filme e tudo mais, que isso se tornou muito mais evidente, ou pelo menos começou a ser questionado, foi mesmo depois da Guerra do Vietnã. Então, década de 70, todo veterano que tu tem é um cara que lutou a Guerra do Vietnã. E aí a Guerra do Vietnã, que é uma das guerras das quais, né, a galera que gosta de combate, que gosta de análise militar, mais se empenha em estudar, porque ela não só tem informações militares, de combate, de tática, de guerra, mas também sociológicas, né? E aí o que acontece? Por esse conflito ter sido um conflito diferente da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A galera que foi condicionada a lutar pra lá, a ir pra lá, era uma galera que não precisava. Mas não precisava no sentido de que essa não era a função dele, entendeu? Como assim? A vocação dele não era ser soldado. A vocação dele não era o campo de batalha. A vocação dele era outra coisa, mas ele estava ali sendo pago para matar. E aí outros caras por lá tinham essa vocação de batalha, tinham esse chamado, e por conseguinte conseguiram, né, absorver bem os impactos que a guerra causa na mente do homem. Conseguiram absorver bem os problemas da crueldade do campo de batalha. Na Guerra do Vietnã é onde você teve a maior taxa de fogo amigo acontecendo ali. É onde você teve a maior taxa de deserção. É onde você teve a maior taxa de soldados matando oficiais, entendeu? Porque quando você coloca vamos dizer assim, o povo comum numa trincheira de batalha por um objetivo que não vale tanto assim, que é o melhor, que não vale nada, né? Não é a sua pátria que está em risco, você consegue ter pensamentos baixos o suficiente que em outras guerras você não teria. E baixos o suficiente no sentido de você tá dentro de um pelotão, você obedece a determinado oficial, e aí vem um cara do teu lado e fala: mano, e se quando esse filho da puta dormir a gente passar a faca no pescoço dele e dar o fora daqui? Coisas que em outras épocas jamais seriam cogitadas, entendeu? Não se pensaria em fazer isso. A não ser que a figura ali fosse uma espécie de tirano ou mau general, o que quer que seja. E caso isso viesse a acontecer, no minuto seguinte ele seria substituído pela pessoa que o degolou, pela pessoa que o tirou de cargo. Ou seja,
Não era vou matar o meu oficial e ir embora. Era vou matar o meu oficial, assumir o lugar dele, pois ele está fazendo merda. Entendeu? Diferente. E você tem, né, muitos dos filmes dessa época retratando a galera que lutou a guerra, até aquele Era Uma Vez em Hollywood e tudo mais. Alguns dos personagens vieram da guerra do Vietnã. O Forrest Gump, maneiro também. Você vai vendo que a crueldade, né, da sociedade americana, no sentido de que ela era um pouco mais tranquila antes da guerra do Vietnã, e quando os jovens que lutaram aquela guerra sobreviveram voltaram para lá, você tinha uma personalidade, ou pelo menos um novo tipo de homem circulando entre eles, acostumado a um nível de violência em que outras pessoas ali na época não tinham. Só que é engraçado, porque tipo, quando você vai vendo nos filmes, as narrativas, eles sempre começam a colocar como se exatamente esse tipo de pessoa fosse as pessoas responsáveis pelo massacre, né? Vamos dizer assim. Esse tipo de pessoa fosse o tipo de pessoa que fosse responsável pela carnificina. Só que quando você coloca isso em números, são pessoas que precisavam de ajuda, não obtiveram ajuda, e no entanto, as personalidades que fizeram com que as taxas de criminalidade nos Estados Unidos subissem foram outras, completamente diferentes, que nada tinham a ver com a galera que sobreviveu à guerra do Vietnã e coisa do gênero assim. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Sim. Não foi o cara que voltou da guerra do Vietnã que ensinou, enfim, instituiu a cultura de gangue lá. Não foi essa galera que instituiu a cultura de droga, não foi a galera que instituiu a cultura de libertinagem, não foi a galera que instituiu até mesmo a questão da prostituição em si, né? Que é engraçado, que mesmo essa coisa de sou uma garota de 18 anos ou menos e decido virar prostituta pela minha própria liberdade, isso ser uma coisa da década de 70, retorna nos dias de hoje, entendeu? Através do OnlyFans ou através de outros tipos de comportamento. Eu acho que se você digitar no Google, você acha algumas notícias de 7 anos atrás, 8 anos atrás, de garotas francesas que tiraram para si como hobby, garotas francesas, menores de idade, ou seja, menores de 18 anos, tiraram para si como hobby a prostituição. Você encontra esses relatos por lá. E não era prostituição de OnlyFans, né? Era, vamos dizer, algo mais físico, assim. Tá me entendendo? Sim. E assim, aí... Diga. Só te interrompendo aí, não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer, senão não vou lembrar. Hoje, o que acontece é que caras como Max Raicor e Ron Jeremy, por exemplo, dois grandes nomes da indústria pornográfica, recrutam moças de 18 anos para fazer papel de criança de 12. Isso é verdade. Exatamente isso. É um dos temas um dos títulos mais acessados nos vídeos pornográficos, nos sites pornográficos. Eu não vou lembrar o nome, evidentemente, mas eu tava vendo ontem um documentário que eu recomendo. Tem 3 partes. Tá no YouTube. A segunda parte não tá legendada em português. Eu não sei porque é legendada, porque é justamente a parte em que fala sobre a incidência de doenças sexualmente transmissíveis na indústria pornográfica. Só que o documentário ele é de um ativista cristão, então eu não vou duvidar da sua boa intenção. É Benjamin Novot, parece. Eu vou mandar o link aqui, porque não vai dar tempo de pesquisar, mas eu vou, no terminar de falar, eu pesquiso. E lá ele mostra, na primeira parte, que um dos temas mais acessados, né, quando Max Raicor, ele congrega um conjunto de jovens de 18 anos para fazer papel de 12 e faz com que esse título seja um dos mais acessados, né, porque é uma espécie de tentativa como é que eu posso dizer? Tentativa à liberação judicial da pornografia nos Estados Unidos. E olha que tem uma decisão lá da Corte Americana, em 2002, que proíbe que haja vídeos pornôs que façam alusão às crianças. Mas o que acontece é totalmente o contrário. E a terceira parte fala justamente sobre os abusos. E que
também incide sobre a produção desses vídeos aí. Vou pesquisar o nome do autor aqui. Perdão de interromper aí. Tranquilo. E aí, né, toda enfim, toda a cultura gerada que leva a frase do nosso amigo Travis Bickle dizer, enfim, é durante a noite que os animais saem à rua, você vê aquela Nova York um caos, cara, não é culpa dele, entendeu? Ele é uma pessoa instável que veio de um ambiente de guerra e quando ele volta pra casa, ele tá num outro tipo de guerra. Vivendo, enfim, aquela vida durante a noite e tudo mais. E outra coisa interessante, Cacique, tem muito, não sei se vocês sabem, né? Claro que sabem, né? Uma pergunta retórica aqui. Os brasileiros idolatram, assim, nos Estados Unidos ao ponto de Adão no Éden. Sim. Acham que é o Éden, a América, os Estados Unidos é o Éden e tudo funciona lá plenamente. Todos os problemas normais da vida normal. Esse filme é interessante nesse ponto. Não sei se vocês repararam, mas a maioria das cenas noturnas mostra muito lixo nas ruas de Nova York. É muita sujeira, cara. Sim, a época, os Estados Unidos estava passando por uma crise econômica geral e também, durante as gravações, os lixeiros estavam em greve. Por isso que o Scorsese optou por deixar assim mesmo, porque retratava melhor ainda o que ele queria passar sobre Nova York. Tem um autor, daqui a pouco eu vou localizar o livro ali, que relata muito dessa sujeira, é um autor americano, ele relata em seus contos muito da sujeira, promiscuidade, a parte mais pérfida assim, dos Estados Unidos, principalmente de Nova York. Deixa o Cacique continuar com a palavra aí, eu vou até do livro e eu já menciono aqui para vocês, aqueles que tiverem interesse. Mas pode dar prosseguimento. E aí você vê, né, um cara que veio do ambiente de guerra, sendo inserido numa nova guerra, que dessa vez ele não podia lutar com balas, né, e tudo mais. E é foda, cara, porque, querendo ou não, por mais quebrado que ele fosse, haviam certos princípios dentro dele, nem todos 100% lapidado e tudo mais, mas haviam certos princípios dentro dele que não combinavam, ou pelo menos não se adequavam ao meio dele, né? Ao redor dele. Então, tipo, é interessante, né? As pessoas até brincam acerca de profissões noturnas, porque pessoas que trabalham na noite tendem a ter determinado tipo de caráter diferente das pessoas que trabalham de dia, né? De manhã. No sentido de que, não que todo mundo que trabalha à noite é filho da puta, coisa assim, não. Mas as pessoas que trabalham à noite estão suscetíveis a lidar com um número maior de pessoas ruins ou de pessoas de caráter duvidoso, né? Só porque tem dois tipos de pessoas que trabalham à noite, cara. Já ouvi essa aí. Vai ter de falar. Não, que piada é essa, Cacique? Não sei, mano. Do que começou, tu termina, porra. Não, pô. Além que você falou que já sabia, não é uma piada, não, pô. Mas assim, é no meu ponto de vista mesmo. Tá. Só existem dois tipos de pessoas mesmo. As totalmente desviadas moralmente e aquelas que têm uma certa capacidade de resistir o mal mais aguçada do que as outras. Ou você se sucumbe ou você se fortalece. Não tem jeito, né? E as profissões noturnas aqui, as mais diversas, né? Não pense só as imorais, né? Pense aí no vigia noturno, os policiais que trabalham à noite, enfim, bombeiros. Entregador, cara. Entregador. Né? Inclusive, ó, só para não esquecer, eu ia falar, no momento lá que eu tava comentando sobre o autor americano, ia falar o Harold Bloom, mas esse é outro autor que lida com outro tipo de coisa, né? É mais um historiador, né? O Harold Bloom. Inclusive tem várias contribuições dele. Eu acredito que o Monark conhece o trabalho dele. Esse é o Harold Robbins. Robbins com 2 Bs. Um dos livros que eu não li completo, né? Porque para mim não era muito interessante na época, mas pretendo voltar a ler no futuro.
Os sonhos morrem primeiro. O nome do livro. Vocês encontram aí facilmente na estante virtual por um preço bem acessível, digamos assim, né? Mas não se esqueçam, né? Se trata de um autor que vai narrar a parte mais baixa dos americanos, né? Não pensem que os americanos são só isso, porque não é assim que o mundo funciona, né? Assim como o brasileiro. Por mais que em sua maioria seja uma verdade, né? Mas o brasileiro em si, ele não é só sexo, samba, futebol, cerveja. Não é somente isso, por mais que a maior parte da população seja. O mesmo vale para qualquer povo. Mas vale a pena aí, principalmente a quem fica chupando as bolas da terra dos Yankees aí, da terra do Tio Sam. Vale a pena para você perceber que eles sangram, cara. Sangram o mesmo sangue que o seu. Eles têm uma alma, sabe? Eles não são beatos, sabe? Nem nada do gênero, né? O povo em si. Não que não haja essa entidade nos Estados Unidos. Pra perceber que eles são constantemente sodomizados também. Sim, e é aquilo. Mas é uma ilusão, assim, tremenda, cara. Como? E eles não param pra pensar. Como as pessoas não param pra pensar? Talvez os americanos sejam quem mais sofrem com os problemas da modernidade, porque eles são um laboratório, porra. Exatamente. É lá que tudo começa. É na Alemanha, é no Reino Unido, é na China, é na Rússia. As merdas acontecem primeiro lá. Quando chega aqui, quando uma novidade chega aqui, é porque tá defasado lá. Quando você vê nego querendo passar... Inclusive, isso é um negócio interessante, né? Quando você vê nego querendo passar a ideia de, existe travesti conservador. É foda. É porque lá já tá batida, porque os caras já estão em outro grau lá. Os caras já estão falando de, olha só, um homem de 50 anos se casar com um homem de 10, não tem problema. Já estão nesse nível lá. Vou falar, não, porra, mas faziam assim no passado, casamento arranjado, conservador. Tem até conservador aí sendo elogiado por movimento LGBT. É aquele mesmo, que tem uma estatura abaixo da média. É ele mesmo. Quem diria? É aquilo, né? Eu tava lendo um texto do Chain, eu acho que o Monarca até leu esse texto do professor. Ele fala que as pessoas que aparecem, né, com um discurso de que querem despertar as massas, e às vezes elas acabam por se meter assim numa alienação maior do que das pessoas que ele queria salvar, né? Talvez seja o caso desse cidadão aí. Eu pensei que ele nunca ia chegar nesse nível, mas isso me fez bem pra eu lembrar que nunca duvide dos avanços do mal. Ainda há uma diferença entre aqui e o inferno. Então as coisas podem piorar assim. E dos avanços da burrice. Também. Nunca duvide da capacidade do ser humano de se emburrecer. Eles sempre conseguem nos surpreender, né? Mas onde a gente parou aí, sobre os filmes, a gente foi longe, hein? Que a gente dizia. Opa, tu tem TDAH, o outro é dislexo, vocês são todos malditos. Ai, só ele é normal aqui. Só ele é normal, porra. Sim, só eu sou normal, como descobriu? O loirinho do Belém. Vamos fingir que ninguém sabe que você faz discussões, faz debates socráticos entre você e você mesmo no banheiro. Cala a boca. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Só tem eu aqui. Mas você tá falando comigo. Porra. Cara, aí tá, a gente tá falando sobre a questão dele chegar, dele voltar da guerra e tá um ambiente que é totalmente caótico, que não foi causado por ele, mas por vezes as interpretações acerca desse tipo de filme é como se esse tipo de pessoa, protagonistas como o Travis Bickle, fossem necessariamente o problema, a causa de tudo isso, quando na verdade não são. É como se você estivesse colocando assim, um palito de fósforo perto de gasolina, sabe? Não foi o palito que derramou a gasolina ali, entendeu? Só que se ele entrar em contato com aquilo ali, as coisas vão pegar fogo, sabe? E, de certa maneira, no filme, isso acaba tomando o rumo pro bem,
Mas antes de chegar nessa parte, eu acho que, sei lá, eu queria saber o que vocês perceberam, o que vocês prestaram atenção do primeiro momento do filme até o encontro com a Betsy. Até que ele decide entrar lá e falar, não, vou falar com essa mulher. Essa é uma parte que eu achei interessante. Cara, é uma série de coisas. Comece aí. Vai lá, pode começar, mano. Só interrompendo aqui, pra abrir outra ideia, vou voltar aí. Eu não sei se vocês repararam que quando ele briga, eu não sei se naquela época, eu não sei porque, assim, o Hardcore, né, aquele filme que a gente assistiu, onde o pai, ele perde a filha pra indústria pornográfica, vocês lembram disso? Sim. Uhum. Eu não sei se, acho que é da mesma época, né, do Taxi Driver. Parece que a prostituição e o cinema pornô, ele é proibido, são proibidos, né? Não sei se vocês, eu fiquei com dúvida aí, se alguém puder me responder. Bom, do encontro... Cinema eu não sei, mas eu acredito que a prostituição sim. O hardcore surge um pouco depois, o Monark. O finalzinho da década de 70, entrando na década de 80. O filme de 79, o Taxi Driver foi lançado em 76. Mas já da área de Detroit, né? De interlúdio, ou de prelúdio da prostituição. O que agravou hoje, né? Assim, repete a pergunta. Enfim, o que eu tava perguntando é o que vocês acharam, quais foram as impressões de vocês do primeiro momento do filme, né, quando ele começa a pegar o táxi dele, até o encontro com a Betsy, até o momento em que ele tem a decisão e a coragem de entrar lá no meio da repartição e falar: ei, você, eu quero sair com você porque você parece solitária. Entendeu? Eu acho interessante esses primeiros minutos aí. Então, primeiro que a gente começa vendo ele completamente paralelo. Assim, parece que o sentido do real pra ele tá desgastado. Ele tá sensível, justamente revelado pela insônia dele. O Jordan costumava dizer que a insônia, quem dorme é porque tem fé. E parece que a insônia é causada justamente por uma falta de fé. É como se você tivesse aceso excessivamente. Você não conseguisse repousar a sua cabeça no travesseiro e dizer: não, eu não sou o salvador do mundo. Eu não tenho obrigação de salvá-lo, não tenho obrigação de organizá-lo. Se chegou nessa merda aí, foda-se, que fique, mas eu vou dormir. Isso aí se revela quando a história dele se revela quando ele pede justamente o táxi, né, pra dirigir à noite. Então ele tá sensível a tudo o que acontece. Chegando na parte da mulher, parece que ele vê na mulher um sentido pra ele. Se a gente for imaginar... Ô Monark, só te fazendo uma parte aqui, acho que é interessante o que você falou, que salvo engano foi o Anthony Esolen que escreveu aquele livro lá, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Ele fala dessa questão da importância do sono, que a maioria dos problemas da humanidade se resolveriam de maneira, não vou dizer da humanidade, mas o problema do cidadão ali, os problemas individuais, a maioria teriam sido resolvidos de maneira mais fácil se você tivesse esperado o dia seguinte. Ou seja, uma boa noite de sono pode salvar vidas. Pode parecer besteira, mas o desgaste mental pode fazer muitas merdas na sua vida. Sim, com certeza. O cara delira completamente. Eu sei como é. Quando você não dorme, eu já tentei ficar 2 dias sem dormir. Assim, pra você, você dormir é um animal. Você não ouve ninguém, você tá dentro de você mesmo. Você queria dar um cacete, ninguém vai falar com você, sabe? Dar um soco e pisar. São coisas interessantes de você, vamos dizer assim, auto-infligir, para você conhecer até mesmo as suas próprias limitações. Isso vai fazer com que você também reconheça as limitações,
da média dos seres humanos. Também vai te ajudar a reconhecer. Você faz o teste de ficar dias sem comer, sem beber água, sem dormir. Quando você observar um religioso, por exemplo, consegue fazer jejum e não reclamar da vida ou algo. Pô, esse cara é virtuoso. O cara não é normal, ele tá acima. Ele merece um reconhecimento. Não é fácil. Eu não consegui. O cara conseguiu. O que ele tem de diferente? Por isso que eu valorizo muito a pedagogia do professor Olavo. A ideia lá do conhecimento por presente. Acho que é muito eficiente para a maioria das pessoas. Sabe? Acho que é uma técnica universal. Mas continue, mano. É a insônia, porque assim, a gente vê nos possíveis heróis modernos, o sofrimento, os problemas são causa de sofrimento. Mas se você, por exemplo, pega o herói grego, o herói mítico grego, Odisseu, Ulisses, você vai ver que na Odisseia ele tá sofrendo, ele tá longe de casa, passa por vários problemas, deuses o odeiam, e ele continua inspirado a retornar para casa, né, a ver sua mulher e seu filho. Então a gente consegue ver aí já uma das primeiras inversões eu posso dizer, da cosmovisão do sujeito moderno. E para ele a mulher seria por causa de né, uma vida sem sentido, é uma vida que não vale, assim, viver. Alguém pode me ajudar aí a lembrar? É isso, assim, resumidamente é isso. Tá, e assim, né, e o senhor, né, acerca enfim, da insônia e tudo mais, que os problemas seriam resolvidos se as pessoas dormissem, até o ponto do filme em que ele encontra a Betsy, né, pela primeira vez. E quais foram as suas impressões? Eu confesso que o filme pra mim começa ali. É verdade. É verdade. Eu confesso que essa é a impressão que eu tenho. Nada muito relevante. Pelo menos não na minha percepção, né? Que não quer dizer muita coisa, né? Nada, acho que determina muito. Não acredito que tenha alguma informação muito pertinente ali que explique todo o desenrolar. Talvez aquela fala dele, logo no primeiro dia de trabalho no táxi, sobre as pessoas noturnas, talvez nos iluda com o encaminhar. Bom, imagine que ele vai mais grandioso, que ele vai ser uma espécie de justiceiro noturno. Virar o Punisher. Exatamente. E não é o que acontece. Mas o que me chamou mais a atenção, sim, é que ele não tinha filtros, né? Ele não tinha problema com falar com as pessoas, né? Se espera de alguém psicólogo. Por mais que ele fosse alguém que aparentemente fosse introvertido, ele aparentava ser assim. Com quem ele queria falar, ele não tinha problema nenhum. Ele chegava nas pessoas e falava o que ele queria. Talvez não com as melhores palavras. Mas, por exemplo, o cidadão, ele olhou... Tem aquela fala dele, nossa, ela parecia um anjo em meio àquelas pessoas. Ele descobre onde a mulher trabalha e ele vai... Quero conhecê-la, então vou lá inventar uma desculpa totalmente... Ele não se preparou para aquilo. Ele mesmo fala que não entende nada de política, ele nem se deu o trabalho de descobrir previamente qual que era as propostas do candidato que a Betsy trabalhava na campanha, tanto que quando ela pergunta, fala que não sabe. Ou seja, o cara não se preparou minimamente para convencer a mulher a sair com ele, mas mesmo assim ele fala as palavras certas para aquele momento. Então o que mais me chamou a atenção foi essa capacidade que ele tinha. Ele não tinha a vergonha
Ele até fala que é difícil pra ele, mas pelo que nos é mostrado, não parece ser uma coisa difícil pra ele. Porque ele nem relutou em fazer isso, pelo menos não é o que... E aí que é a limitação do cinema. A gente não deve levar em consideração só o que o personagem fala isoladamente, nem só o que o diretor nos mostra também visualmente. Tem que tentar ver um todo e também julgá-lo humanamente, apesar de ser um... Mas esse já é um assunto que já exige uma sensibilidade maior. E aí a importância da literatura, né? E a importância de você conhecer um pouco de si mesmo, das pessoas que te cercam. Mas resumidamente, pra mim o filme começa quando ele se aproxima da Betsy, que também mostra ter alguns problemas, né? Mas ela não é a protagonista, então o Scorsese falou, foda-se. Exato. E talvez seja ali, que é o que ele arranja de algo de próximo a um propósito. É Sim. Ali que ele arranja um rumo pra ele. Antes dela ele só dirigia. Sim. E aquilo, né? No mundo real, se a gente tentar transferir aquela história pro mundo real, apesar de eu achar aquilo muito amarrado, plausível, dependendo do nível da moça, vamos colocar assim, a Betsy parece ser uma moça razoável. Assim, parece uma moça uma honradinha do ouvinte aí. E aí, será que uma moça normal aceitaria sair com um cara que, por exemplo, sabia coisas sobre ela mesmo sem ter trocado uma palavra com ela? Ela fala sobre o cara lá que, olha, você gosta dele? Não, eu acho ele um chato. Como você achou ele chato se você não conhece ele? Ou seja, o cara já tava observando, literalmente. É um stalker, né? Mas lógico, também é uma hipótese. Se fosse algo real, ela não aceitaria, mas nós sabemos também que o mundo real também tem... aquilo foi pautado no mundo real. Também tem as mulheres que aceitariam esse tipo de coisa, porque tem muitas mulheres que agem pela emoção. E ele falou as palavras certas. Quando ele disse que ela era sozinha. Porque não passou pela cabeça da mulher assim, ele acha que eu sou sozinha porque ele me observa pelo lado do outro lado da rua. Verdade. É porque ele tem uma leitura corporal, é porque ele é diferente. Enquanto pra mim eu tava tipo o tempo todo, caralho, isso é 100% autista, nunca vai dar certo. Puta que pariu, deu certo. Entendeu? E olhando pra realidade e falando assim, bom, é plausível, as mulheres são assim, cara. Algumas são, cara, ia colar. Tipo, quando parece uma mentira, pô, o artista Scorsese vem com uma verdade. Não. E era uma época que não tinha Tinder. Isso, sim. Era uma época que os caras não chegavam nas mulheres assim. Não era pelo, eu vou pegar a continha dela no Instagram aí, olha aqui, ó, tá escrito que ela é ativista política, vou mandar mensagem. Ou seja, era uma época que você tinha que ter um certo traquejo social pra, vamos colocar assim, assediar uma mulher. E outro detalhe. Isso virou, inclusive isso é interessante, se você pega pra assistir filmes antigos, assediar uma mulher não era uma coisa ruim. Sim. Não, senão você se aproximou dela, trocou umas palavras. Então. Hoje em dia, se você jogar no Google, a Aurélia vai falar pra você que é crime, hediondo. Perder a mão. E cara, o detalhe, pro esquizo, né, pro ouvinte, pro membro da bolha, como o Travis Bickle seria, cara, ele tem um tato, uma oratória muito boa, cara. Quando ele define, né, quando ele elogia as pessoas ao redor dele, sobretudo, principalmente ela, né, ele escolhe palavras muito boas, e tem uma escolha de palavras excelente. E quando ele escreve, é melhor ainda. Assim, ele é um cara experiente, no caso. Provavelmente consequências da guerra também. Sim. O que a gente vê ali também é que parece que a vida dele é uma série de decepções. Até porque nem essa mulher aí vai dar certo. E o que salva o filme é justamente o final. E a relação com a família dele também não é das melhores. Verdade, que é uma coisa que eu queria muito que o Scorsese tivesse mostrado. O pai e a mãe dele. Como é que, na verdade, tipo, a gente nem sabe se existem de fato. A gente não sabe. Não. Os mortos, Allan Kardec.
Se eles existem, eles existem. Só que ele, quando ele manda a carta de aniversário de casamento pra eles, né? Ele torce pra que ninguém tenha morrido. Pra que ele não esteja mandando carta ele pro não nada. sabe, de Nem fato. ele sabe como eles estão. Há tanto tempo que ele não vê os caras, entendeu? E o Scorsese mais uma vez falou, foda-se, esse não é o ponto central, cara. Não Deixa- tenho tempo pra isso. Deixa pro telespectador imaginar o que ele quiser. Talvez assim, no início do filme, quando ele... quando tá tudo desorganizado, e só quando a mulher aparece é que o filme ganha assim, algum sentido. Talvez o realizador, o diretor, ele quisesse que a gente passasse pela mesma sensação dele. Sim. Assim, eu não tô entendendo nada, mas eu vou continuar. Só vou continuar um dia após o outro. Até que E- aparece uma mulher que... Porque as coisas começam a andar de fato, né? O roteiro mostra isso, que realmente ali... Vamos colocar assim, é o plot twist da coisa, quando tudo começa a fazer mais sentido no filme. E o primeiro impulso radical dele acontece quando ele... Quando ele não tem o amor dele não é correspondido. Então talvez seja o plot twist realmente seja a parte que ele tem a primeira interação com a Betsy e ele só começa a fazer algo fisicamente mesmo, algo concreto, materializar as ideias dele quando ele tem o coração partido, digamos assim. Ele até tem uma fala que depois que ele tenta fazer várias ligações e ela não atende, eu falo, descobri que ela é fria como todas as outras vadias. Mulheres. Usou mulheres. Droga, tava mais legal se fosse vadias, mas tudo bem. Assim como todas as outras, ela também é fria. E é ali que ele corta o cabelo, né? Deixa aquele moicano e tal. É uma coisa interessante, né? É que os relatos dos veteranos de guerra, da Guerra do Vietnã, eles falam que quando os caras cortavam o cabelo daquela forma, era um sinal de que eles iam fazer os veteranos, né? Que eles iam fazer alguma maluquice mesmo. Ou que eles saíram de casa. Era um sinal de rebeldia. Então tem um significado porque que o Scorsese quis colocar o cara com um moicano. Fora que relata aquela questão dos punks, né? Sim. Então ele tem aquela primeira tentativa, né? Que a gente não sabe se de fato ele ia fazer. Se ele só tava correndo igual um autista. Não lembro se mostra se ele tava armado naquele dia de fato. Antes dele sair de casa, ele escreve a carta de vamos dizer assim, com dinheiro, falando que quando a Iris visse aquilo, ele já ia estar provavelmente seria, sim. Provavelmente então, ele ia fazer, né? Ele ia fazer mesmo. E aí quando ele não consegue, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou aqui, vou triturar o cafetão na porrada, e é isso aí. E faz sentido. O Monark falou uma coisa interessante lá, do pensamento revolucionário dele, que talvez no início parecia que ele queria ser salvador do mundo, mas no final fica claro que ele sabe que eu não poderia fazer muito. Eu acho que a cena lá com o candidato era senador, salvo engano, né? Senador, sim. É uma coisa típica entre os americanos, né? Geralmente os candidatos à presidência já tem algum cargo, né? Exatamente. Não é o caso do Trump, né? Mas acho que a maioria, assim, né? Salvo engano, o Kennedy era senador. Mas, enfim, irrelevante pra prosa aqui. Mas eu acredito que no final, o fato de ele tentar ajudar a moça lá, acho que isso mostra que ele sabia que pra ele aquilo já era coisa grande demais, né? Eu acho que ficou claro primeiro quando ele tentou assassinar o candidato à presidência, ele viu, o cara tá cheio de segurança aqui, tem gente do governo envolvida na segurança do cara, eu sou só eu não vou conseguir fazer o mesmo feito do assassino do Kennedy, até porque talvez quem mandou matar o Kennedy tenha sido o próprio... não, deixa isso pra lá. deixa pra lá, mas ele viu que o problema era tão grande, ele era tão pequeno, que talvez a única coisa que ele podia fazer
era salvar uma moça. E eu acho que foi muito acertada a questão do Scorsese, que desde o momento que ele teve o contato com a moça, a primeira preocupação dele é uma criança. Ele insistiu em saber a idade da menina, que insistia em não falar. Em nenhum momento isso parece um par romântico. Ele só quer salvar a moça. Ele não teve relações com ela. Todas as vezes que ela tentou algo, ele cortou. Foi muito acertado do Scorsese, sabe? De não parecer um cara, estou apaixonado por ela, vou tirá-la dessa vida. Não, ele só fez porque era o certo a se fazer. Sim, sim. Agora, assim, julgando o filme como todo, a gente tem que concordar que é, assim, assim, a vida não pode ser tão miserável como é naquele filme. Não. Porque parece que é uma pegadinha, parece que é humor ácido. O cara começa com insônia, não conhece os pais, arranja um emprego que talvez não pague bem, vive num quarto insalubre, tenta alguma coisa com a mulher, não dá certo, e parece que só existe aquela mulher naquele mundo. Ele não tem religião, ele vive numa cidade extremamente porca, ele só dirige um perigoso. Não existe religião em Hollywood depois da década de 30. Acabou. Ah, não existe sim, mais religião. Só em filmes de terror. é pra frisar, né? Faz sentido isso daí. A religião não existe em Hollywood. Só existe a religião hollywoodiana. Eles têm Sim. uma religião lá, né? Não tem, cacique? Como que era o nome daquela religião deles lá? Cientologia. Isso, Cientologia. Do Tom Cruise. Sim, mas Poderoso. ser tão miserável como é nesse filme aí. Eu não, sei lá. Depois que a gente assiste várias vezes, a gente cansa de ver tanto martírio, assim, sabe? Mas isso é pra justificar as ações do personagem. Porque o público tem que falar assim, não, eu tenho que forçar tanto a barra ao ponto de falar assim, não, é plausível o que ele tá fazendo. E olha que nesse filme é bem moderado o que ele faz. Assim, No meu ponto de vista, eu não discordo do que ele fez em relação ao, pelo menos o final do filme, né? não. O final é o cume, né? O final é o ápice. Em relação ao candidato, a forma como ele abordou a moça, levando-a ao cinema pra Ele dá uma resposta, cara, ele dá uma resposta que, assim, como a gente é o telespectador, então a gente consegue ver coisa de fora, faz sentido a resposta que ele dá pra ela. Do tipo, eu não entendo muito de filmes, eu não sei, isso aqui é o que eu vejo. Ele fala pra ela, né? E aí o que consegue aprender disso daí é que, tipo, o cara não vê aquilo ali porque ele gosta, mas porque ele não conhece outra coisa. Ou seja, no sentido de ele não foi educado a conhecer outra coisa. Aí fala sobre música, mesma coisa. Ou seja, entretenimento, de fato, ele não sabe o que é. Ele não conhece. Cultura ele não conhece, entendeu? A única coisa que ele conhece é filme adulto. Verdade. E aí que tá. O filme não mostra como o personagem chegou naquilo. O que leva um ser humano a chegar naquele nível. Talvez, vamos botar aqui, e isso é na primeira frase dele no filme, seja a resposta em relação à insônia. Ele não consegue dormir, aí o cara fala, já viu o filme pornô? Aí falou, não, eu já tentei isso aí. Então, dado um problema, essa é a suposição. De onde os caras tiraram que o filme pornô dá vontade de dormir? Não sei, velho. Como assim, cara? Quem teve a brilhante ideia falou assim, tô com sono, irmão, eu não tô com sono, assiste um filme aí, pornô, você vai dormir, cara. Eu já vi cara dormindo, eu durmo assistindo filmes, é uma técnica plausível, mas não um pornô. Nossa, porra, aquilo repetida, você dormindo todo santo dia com aquilo, imagine como o seu imaginário vai ficar delicioso enquanto você dorme. Você todo dia vendo aqui, você vira o Travis. É que a noção era, não, você vê o pornô, você se masturba e acabou, agora você dorme. Não, sim. Mas você vira o Travis se você vê todo dia, pô. Se você vê, você vira o Travis. Só que o pior de tudo é que a moça aceita, né? Ela cai, ela tipo, eu vou ver, né? Vamos tentar aqui, vai aqui, vamos ver. Isso vai que ele não tá de sacanagem, né? E realmente tinha mulher dentro do cinema. Sim. Mas provavelmente uma prostituta, né? Aí tá. Outro, né? Detalhe, o fato dele não conhecer, né? Ele
ser entretenimento e tudo mais, a questão da insônia dele, talvez essa insônia seja a insônia que ele tenha adquirido servindo no Vietnã. E, em consequência dessa insônia, dessa dificuldade para dormir, caiu na pornografia. Porque, de certa maneira, ele parece, vamos dizer assim, ele não é de Nova York, isso é o detalhe, a gente esquece, ele não é de Nova York. Ele está em Nova York, mas ele veio de outra cidade, provavelmente ele veio de uma das cidades que vamos chamar assim, interior dos Estados Unidos, né? Essa ausência de cultura também se repete no Psicopata Americano, né? Assim, não adianta você ser culto se você não puder aplicar isso daí na vida concreta. Tá dizendo que Christian Bale é inculto, cara? Não, pô. O personagem lá do Psicopata Americano, eu odeio esse filme. Eu tenho um ódio profundo por esse filme. A gente já falou sobre isso, dirigido por mulher, a visão feminina do... É um homem com borderline, aquela porra, sim. É muita desgraça. Apesar dos pesares, eu acredito que seja não vou dizer um filme bom, Taxi Driver, né, o Psicopata Americano, porque tem momentos, alguns pequenos momentos, que nem o Taxi Driver vale a pena pelo final, assim, mas me parece que um pouco de... É um negócio meio freiriano, assim, esses filmes. É meio a moda Paulo Freire, porque tem mais a intenção de confundir do que explicar algo. Uhum. Exatamente. Mas se ele quisesse confundir, seria pra confundir a ideia de isso que ele faz é correto, é certo? Ou no sentido de confundir pra justificar cada uma das tomadas de decisão dele? É porque sempre que você fala no sentido freiriano da coisa, imagina uma inversão de papéis, em que você tem alguém claramente filho da puta, mas aí você o trata como se fosse um coitadinho e tudo mais. Ou então você tem alguém que é de fato inocente, de fato tem razão, correto, e você o coloca como o diabo, o carrasco, o cara que tá errado, entendeu? Não, a ideia do Paulo Freire, leia algum livro, não precisa ser livro, mas um capítulo, por exemplo, do Paulo Freire. Você vai ver que tem frases que literalmente, velho, você fala assim, o que esse filho da puta quis dizer aqui? Eu desafio ele a explicar isso que ele escreveu. Ele não vai saber explicar o que ele escreveu. Ou a explicação vai ser tão ruim quanto o que ele escreveu aqui. É essa a ideia. Tanto que quando você vai ver os caras explicando isso, Scorsese, o Kubrick, eles falam assim, porra, não ficou nada mais claro pra mim. Os caras ficam discutindo assim, fazendo perguntas na época, né? Não sei se o Scorsese tá vivo ainda, mas o Kubrick já faleceu, né? Nas entrevistas com os caras, não, Kubrick, isso aqui é literal? É literal. Tá, e beleza. Tá, e aí? O que você quis dizer? É literal? Mas o que você quis dizer aqui? Não. Aí os caras vêm com toda aquela questão filosófica. Não estou diminuindo nada do que os dois fizeram, né? Essa não é a questão. Mas, por mais que eles tivessem boas intenções em alguns casos, os dois, eu acho que o produto final... E aí não interessa suas intenções se o produto final não tá dando certo. O produto final fica uma coisa que as pessoas não... A maioria não entende. É só parar... Quem são os fãs do Kubrick e do Scorsese, pô? Vocês já viram os fãs desses caras? É a galera, vamos colocar assim, conservadora... Que é a galera Red Pill. Lúcida. É essa galera que é fã desses malucos? Acho que não, mano. Faz sentido. Aí, mas, beleza. Tá, se a galera que é fã dele não é assim, os filmes deles seriam filmes, eu vou usar esse termo, Red Pill, me perdoe, eu não tenho outro melhor. Na verdade, sim, elucidadores, elucidativos. Se eles seriam isso? Se os filmes deles seriam bons o suficiente pra passar algum tipo de lição moral a ponto de elucidar a sociedade acerca das questões as quais eles abordam nos filmes. Não, claramente não, porque senão seria, se eu falasse que seria uma contradição do que eu acabei de dizer, que eles confundem. Tá certo, entendi, algo que vem, se ele vem pra elucidar, não pode confundir ainda mais as coisas. Tanto que a gente tem que ficar 2 horas aqui pra achar alguma coisa boa. Tomando o tempo do ouvinte, exato. Exatamente.
Não, é isso que a gente faz. Todo episódio, quando a gente vem narrar filmes novos, a gente fica tentando tirar leite de pedra. Porque tem tanta coisa ruim que a gente tem que ficar escavando. E aí que entra aquela questão, porra, será que a gente tem tanto tempo assim? No nosso caso, quando eu acho que eu tô falando por nós agora, nós temos a questão de gostar do cinema como arte. E a gente acredita que tem a capacidade de explicar alguma coisa por meio dela. Pode ensinar alguma coisa para alguém usando o cinema. Então, para nós, pode ser algo proveitoso, porque a gente enxerga o cinema como, vamos colocar assim, uma curiosidade intelectual. Agora, para pessoa assim que gosta de um entretenimento saudável, dificilmente Taxi Driver seria. Exatamente. O Psicopata Americano. Você quer coisas elucidativas? É melhor, sei lá, pô, ou você vê filmes antigos ou vai ler uns clássicos literários. Vai ser melhor. Porque me parece que aquilo, Cacique, não sei se estou entendendo o que você quer dizer, mas pra ser elucidativo, assim, a um nível de falar assim, não, isso aqui é realmente bom, tem que ser um clássico, pô. Tem que ser um clássico e ter características de um clássico, né? Ser algo universal, algo atemporal, que você, daqui 100 anos, os caras vão ler Dostoiévski e vão falar assim, porra, eu enxergo minha situação aqui, eu enxergo a situação do meu vizinho aqui. Esses filmes não são isso. Eles podem se tornar defasados daqui 100 anos. Coisa que filmes clássicos não vão ser. Por exemplo, você vê aquele filme que a gente chegou a comentar lá, o Metrópolis. Sim, sim. Aquilo é um clássico porque você olha assim a Revolução Industrial e você enxerga aquilo. A história do homem-máquina. Mas é aquilo, remonta a questão lá da década de 30, o cinema mudo. Os caras tinham pouco recurso. Então, ou você era bom ou você não tava no meio dos caras. Assim. Não tinha os caras não tinham financiamento, mano. Até tinha, mas não. Ninguém fazia por bril, assim. É igual aquela história lá de. Quando a merda começou a rolar nas artes. Vamos colocar assim, artes plásticas e tal. Quando os caras começaram a assinar o próprio nome na arte. Aí fudeu, que os caras começaram a ter bril com a parada. Ah, tá meu nome aqui, Michelangelo na Capela Sistina. Fudeu. Eu sei que foi o Michelangelo que fez aquilo. Tô mais preocupado. O Michelangelo é maior que a Capela Sistina. Entende o problema da coisa? Sim, sim. Agora, os caras não tinham recurso nem financiamento. Mas tinham uma imaginação, pô, surpreendente. Hoje que ninguém tem. Nenhum desses realizadores aí tem. É até simples. Tinha, o Monark, mas por exemplo, você olha o caso do Metrópole, tinha um financiamento lá do pessoal da suástica budista, mas era um financiamento que assim, porra, se eu fizer merda, os caras vão me matar. Não, exatamente. Não tem a quantidade de dinheiro que rola hoje. Não, era outro nível. Hoje em dia escalou uma parada. Você vê os caras lucrando, você viu aquele filme lá, Atividade Paranormal, os caras gastaram, sei lá, 10 mil dólares, 100 mil dólares e lucraram 500%. Sim. Porra, agora, outro nível. Só a parte dos avisos agora. Se você tem algum colega que gosta desse tipo de filme aí, mostra a realidade pra ele. Eu tenho colegas, por exemplo, que amam, pra eles o Psicopata Americano é um clássico, né? E olha que eles seguem a opinião da crítica, não tem opinião própria. Aí é foda. E continuam a dizer que vão gostar até que o mundo se acabe, até que eles morram. O Cristo já dizia, pelo fruto os conhecereis. Pô. Não é querendo julgar ninguém, mas ou esse sujeito tem algum problema em perceber a realidade, né? Que o filme é uma porcaria, ou esse sujeito realmente gosta daquilo que se passa. Pô. Ele gosta de ver gente sendo assassinado na cabeça do outro. Então, esse aí é o ponto que a gente... Ele tem interesses homicidas, pô. E futuramente a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento... tá passando um desgraçado aqui que tá vendendo a moto. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, continua falando, tá tranquilo. Vai falando. Ele passou roncando a moto, que deve estar vendendo. Mas... A Shinerai. E aí, a gente vai falar sobre isso futuramente, que foi um comentário, acho que eu comentei com o Monark, quando a gente começou a traçar a ideia do projeto, lá tem uma categoria, subcategoria lá de filmes,
que é aqueles horror movies, os filmes de terror, horror, thrasher que eles chamam, né? Que tem envolvendo mortes, e mortes brutais, assim. E existem fãs desse estilo de filme, né? E como que as pessoas falam assim, meu, você é fã, você gosta de assistir, e você gosta de ver pessoas sendo assassinadas, mesmo que na ficção, e isso é ruim, cara. Você você não consegue notar que você pode fazer uma merda muito grande na sua vida se você continuar se submetendo a esse tipo de coisa. Inclusive no filme Laranja Mecânica, o rapaz ele passa por uma espécie de tratamento, salvo engano, a técnica que eles usam lá chama Ludovico, o nome da técnica. Não sei se é o nome do cientista que inventou a técnica, nem sei se é uma técnica que realmente existiu. Mas basicamente o que acontece? Ele é colocado num cinema, né? Numa poltrona de cinema, na frente de uma tela de cinema. As pessoas prendem as pálpebras dele com um capacete, assim, com as presilhas, e ficam colocando uma espécie de colírio nos olhos dele, porque como ele não terá a lubrificação das pálpebras, né? Quando ele pisca, o piscar serve para lubrificar as pálpebras. Você não tem uma espécie de irritação. Por isso que se você fica com os olhos vermelhos, provavelmente é porque você fica muito tempo olhando para a TV, para o celular. Quando a gente fica muito um olhar fixo para telas, por exemplo, a gente não pisca muito, que é natural, porque você está prestando atenção naquela coisa. Então, eles usam uma espécie de colírio lá para lubrificar o globo ocular do protagonista. E ele é submetido a ocasiões onde, por exemplo, ele cometeu alguns crimes lá de estupro, era violento com as pessoas, enfim. E aí ele era submetido a cenas, as cenas de pessoas tendo relações sexuais, a violência, e pelo fato de ele estar daquela maneira lá com as pálpebras que não podiam fechar e sendo submetido a aquelas circunstâncias, depois de tomar uma injeção que no filme não explica o que há, qual a substância que tem naquela seringa, ele começa a sentir ânsia de vômito vendo pessoas tendo relações sexuais, cenas de sexo não consentido. Até mesmo a música preferida dele, tem uma das sinfonias de Beethoven lá, a preferida dele, e submetem ele a ouvir a música durante o tratamento, e ele começa a falar que é um crime fazer aquilo, né? Que o Beethoven nunca fez nada para ninguém, por que eles estavam obrigando ele vincular a figura do Beethoven, a música do Beethoven que ele tanto ama, a uma coisa ruim. É uma coisa ruim, sim, sim. E qual que é o resumo da ópera? Depois que ele é submetido a esse tratamento, toda vez que ele vê uma mulher nua, ele tenta, por exemplo, se aproximar da mulher com intenções libidinosas, ele sente vontade de vomitar. Quando ele escuta a música do Beethoven, ele chega ao ápice no filme de pular de uma janela enquanto ele está ouvindo essa música, porque no subconsciente dele ele está refletindo, ele não fala, no momento ele está sofrendo lá. Ele diz que a única maneira de ele conseguir sair daquilo é se matando. Onde eu quero chegar? Você tá fazendo isso com você, ouvinte, de maneira voluntária. Lembra, Cacique? Eu sempre cito isso daí. A história do cidadão do Uber. Ah, sim. Lembro, não esqueço. De onde vocês acham que saem os desejos sadomasoquistas? Os desejos masoquistas? Vocês acham que um belo dia a mulher apanhou e falou: nossa, pode ser prazeroso isso, vou repetir. Não foi isso. Ela simplesmente dormiu e acordou e falou: não, quer saber? Acho que hoje eu quero tomar porrada. Ou ela viu em algum lugar, de maneira repetida, isso, ou ela tinha um cara que dava prazer pra ela enquanto, ao mesmo tempo... agredia, né? Sim.
E ela começou a vincular a ideia de agressão com sentir prazer. Ah, mas isso é simplista, cara. Eu sei que você queria uma teoria espiritual, satânica disso. Pode até haver algo satânico nisso. Sem dúvida. Mas você consegue explicar pelas ciências biológicas. Fisiologicamente, você consegue explicar isso. É a mesma... Cara, isso já é batido, pô. A teoria do ratinho lá, estímulo e o negócio do Skinner lá, behaviorismo. Quando você faz uma coisa boa, eu te dou tal coisa. Você se sente recompensado. Então, em busca da recompensa, você faz coisas esperando aquela recompensa. O cachorro adestrado é isso, pô. Ele faz coisas esperando uma recompensa, porque ele tem no imaginário dele lá a lembrança quando eu faço isso, ele me dá tal coisa. Agora, Eduardo, te interrompendo aqui, isso me levou uma pergunta. Se, né, o ouvinte, ou melhor, a pessoa que tem o costume de assistir filmes, que tem apreço pelo cinema, vamos dizer assim, assistiu Psicopata Americano, curtiu pra cacete, ou então assistiu Gone Girl e amou, adorou a Amy lá, ou mesmo Águas Profundas, 50 Tons de Cinza, vamos aumentando aqui a lista de filmes. O cara gostou disso aí. Beleza. Ele tá fazendo o mesmo processo com ele mesmo, daquilo que é representado e retratado no Laranja Mecânica. No entanto, a gente sabe que se você sair na rua e perguntar pro primeiro cara que você viu na rua, né? E aí, mano, já viu o Psicopata Americano? Ele vai olhar na tua cara e falar, o quê? O que eu quero dizer com isso os filmes que são utilizados na gente, né, de certa maneira, que as pessoas acabam criando algum apreço, estima ou valor em cima deles, seja pela recomendação da crítica, seja pelo fato deles ganharem Oscars ou não, a maioria das pessoas não assiste tantos filmes assim, não assiste tanto cinema assim, entendeu? Então, eu fico imaginando, como você gasta, né, como esses filmes seriam ferramentas de lavagem, formas de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, se nem todo mundo os assistirá, nem todo mundo os verá, nem todo mundo vai tentar imitar o Patrick Bateman, entendeu? Nem todo mundo vai olhar os comportamentos que ele viu no Laranja Mecânica e falar, quero isso pra mim, entendeu? Eu acho que a questão não tá em replicar aquilo exatamente daquela forma. Nem tô dizendo que todo filme tem essa intenção. Cada filme vai agir de uma maneira muito individual. A gente também não pode esquecer que cada ser humano é único. E cheio de... Apesar das coisas gerais que nós temos em comum, temos muitas coisas peculiares. Então o mesmo filme vai agir de maneira diferente em cada um. Mas, muitas vezes as pessoas também não têm essa capacidade de consciência de si e consciência daquilo que faz. Nem sabe de onde vem aquela ideia do rastreio das ideias. Nem sabe de onde vem aquilo. E também, muitas vezes, não tem sinceridade consigo mesmo. Então, às vezes, se você fizer uma pergunta, você foi influenciado por tal coisa, às vezes, mesmo se ele tiver a consciência de que de fato foi, ele não vai falar pra você que foi. Mas nós conhecemos, por mais que isso não seja geral, realmente não quer dizer... Os caras podem até alegar aqui, vocês estão parecendo aquelas velhinhas que falam que se ficar jogando jogo de tirinho... Sim. Vai matar na escola. Tá ligado? Não quer dizer isso. Mas não pode negar a influência. É só para pensar. Cara, volta a dizer, vou usar um exemplo parecido. De onde vocês acham que sai a ideia de um cara branco, tem esposa branca, lá arrumar um negão para traçar a esposa dele? Uma coisa que parece piada, mas de fato se tornou um medo em que eu vejo no dentro. Inclusive, isso tem no filme, Cacique. Você lembra disso? Pô, verdade. Você lembra disso? O cara, e é exatamente esse é o momento em que o cara começa a repetir várias vezes sobre a Magnum 44. Salvo engano, é o Scorsese, cara. O Scorsese faz o papel do taxista, salvo engano.
Ah, que foda. Do taxista, ó, do Não, passageiro. do Que passageiro tá vendo a traído. esposa, ó, tá vendo aquela silhueta ali? É a minha esposa. Ela tá me traindo com um negro, não sei o quê. No caso dele, ele tá sendo traído, não é consentido, né? É. Mas no caso, tá no imaginário da esposa. Entendeu? Porra, incrível. Isso gera. É aí que tá. Às vezes parte do cara. O cara, olha, meu sonho é te ver com a. Lógico que ele não vai chegar assim na mulher. Ele vai chegar, um dia ele vai mostrar um filme. Vamos assistir um filme pornô aqui pra dar a. Não nos dá pra. Pimentar a relação. Preliminar. Aí ele mostra um filme. O cara vai preparando o imaginário do. Ele não percebe, mas ele aprendeu isso vendo filme pornô. Ele vai preparando o imaginário da mulher até ele chegar com a proposta. Olha, você sente atração por negros? Pode falar, não vou sentir ciúme. Até ele chegar com a proposta. E às vezes parte da mulher. A mulher faz um caminho inverso e sugere pro cara. Mas aí que tá. Ele viu isso em algum lugar. Nem sempre foi de fato num filme de. No passado você tinha que ver isso só em filmes pornográficos. Hoje nós temos filmes mainstream, vamos colocar assim, que relatam esse tipo de coisa. A gente falou aí das Águas Profundas, por exemplo. Sim. E. Pode falar aqui. Não, inclusive a questão do hoje, do meio cultural, né? De como essas coisas realmente acabam pegando e se dispersando, é a questão de como criou-se no imaginário de que todo negão tem pau grande, né? Do gênero assim, sabe? Sim. E isso veio exatamente atrelado a essa cultura da infidelidade, de o negão vai comer tua mulher, o negão vai pegar tua mulher, não sei o que, vindo lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo, os caras criaram um rumor acerca disso, e esse rumor se instaurou até os dias de hoje, entendeu? E aí, outra coisa que eu vejo que é engraçado, é curioso, você perceber que aquele medo, né, de tiroteio em escola americana e tal, sendo importado para o Brasil, e o principal alvo, ou melhor, o principal suspeito de todas essas coisas é sempre o garoto branco esquisito da sala, entendeu? Então, tipo, não aconteceu dentro destas mesmas linhas, né? Em que o cara branco chegou numa escola no Brasil e passou geral. Não foi assim. Mas, no imaginário dos jovens adolescentes, tem-se o pavor de que uma pessoa exatamente com as mesmas características de um atirador de escola americana vai entrar pela porta da sala dela a qualquer momento, e isso pode acontecer, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é um medo que foi importado por uma outra realidade que não é a mesma realidade que os caras vivem, com um estereótipo que também não condiz com aquilo que de fato é a realidade, entendeu? Sim. Eles basicamente, vamos colocar assim, né, as elites, eles basicamente vivem em prol de dinheiro e aplicar desespero nas pessoas, desenvolverem, né? Deixarem as pessoas, aquilo que a gente sempre fala, porque uma pessoa desesperada, geralmente ela só olha pra baixo. Ela toma decisões totalmente equivocadas. São raras as pessoas que, no momento de desespero, percebe que está desesperado. Ou percebe que tomar uma decisão ali vai ser um erro, que prefere esperar, respirar, rezar e tomar uma decisão depois. A própria galera aí, vamos colocar assim, do nosso meio, eles acabam por despertar muito desespero das pessoas, né? Olha, tá vendo o que tá acontecendo aqui? Se preparem pra isso. 5G fazia muito isso. Não exclusivamente ela, porque ela veio à mente agora. Mas não vamos nos ater a esses exemplos particulares. Que é uma coisa que a gente tem tomado cuidado nos últimos tempos. Nossa, frente a tudo isso, o que eu devo fazer?
Que muitas vezes também a gente... Muitas das vezes a gente fica com aquela ideia de que todo mundo tem que ser desperto, né? Vamos, na falta de um termo melhor. Todo mundo tem que ser desperto, né? Ou que a gente tem que chegar num ponto de só a verdade importa. Viver apenas pra verdade. Mas não tem como. Você vai ser enganado. Eu vou ser enganado. O Cacique vai ser enganado. Porque viver apenas pra verdade é uma condição angélica, cara. Uma condição de quem tá no céu, entendeu? E nós não estamos no céu. Então nós vamos ser enganados. Sabe por quê? Porque os primeiros, os que estavam mais purinhos, os caras foram enganados. Que é Adão e Eva. E são enganados também. Então eu não fico esperando muita coisa. Então se você tiver 2 ou 3 amigos aí que você pode compartilhar algumas coisas, né? Falar coisas realmente importantes, ter conversas mais elevadas que não sejam sobre pinto, xota, cerveja, maconha, você já tem que ser feliz, pô. Porque assim, é muito triste, mas nunca na história da humanidade a maioria das pessoas eram despertas. Lógico que as coisas têm piorado, né? Não dá pra negar. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é passar uma mensagem de não ficar muito preso a essas coisas negativas e não tentar enxergar o lado bom das coisas, que foi como o Monark falou. O filme Taxi Driver passa a ideia de que o mundo só tem coisas ruins. Verdade. Recentemente eu fui viajar com um amigo nosso e a gente foi pra praia. E, pô, velho, ver o mar, a areia, tinha um monte de coisa ruim lá também. Mas você vê o mar. Aquilo me fez lembrar de coisas boas, das coisas da criação divina. E aquele momento que você viveu lá na praia é um momento que vai se tornar uma lembrança boa pra daqui a 15, 10 anos. Sim. É um momento contemplativo, né? Exatamente. Isso, cara, tinha uma pessoa com quem eu conversava bastante e chega alguma hora que assuntos profundos acerca da vida ou coisa do gênero cansava. Assuntos sobre o estereótipo das pessoas e o quanto as coisas estão destruídas cansava. Só que toda vez ela só vinha falar comigo sobre isso. Porque toda vez que ela conversava com outra pessoa, as pessoas respondiam com sim ou não, mais ou menos, tudo bem, e começava a falar sobre outra coisa, então, enfim, mudava de assunto pra coisa totalmente diferente, totalmente oposta. Só que, como eu falei antes, tratar dessas coisas cansa. Tratar sobre o quanto o mundo tem os seus problemas cansa. E uma coisa que ela não entendia era que se toda vez eu entrar na internet e começar a digitar a degeneração do dia, cara, eu nunca vou ter paz. Então, enquanto você não tirar um tempo pra você usar essas coisas pra ver aquilo que você realmente gosta e aquilo que realmente faz bem pra você, já era. Tudo o tempo todo vai ser simplesmente ruim. Tudo o tempo todo vai te deixar com raiva. Tudo o tempo todo vai te irritar. Você ir atrás dos hobbies, das coisas que te deixam alegre, das coisas que te deixam tranquilo, é importante justamente porque quando esse momento acabar, você vai botar o pé na rua e você vai dar de cara com 3 viados, entendeu? Você vai dar de cara com o véia falando merda. Você vai dar de cara com os caras xingando a igreja católica, fazendo piadinha com o padre, entendeu? Se você não tiver tido aquele momento anterior a isso, de ver as coisas boas, de ver as coisas que realmente valem a pena pra você, que te fazem bem e tudo mais, cara, você vai entrar na rua, você já tá puto, você vai ficar mais puto, aí você vai voltar pra casa, esse sentimento vai te consumir, você não vai ter tempo com quem reclamar, essa coisa vai te consumir mais ainda, você vai ter problema pra dormir e já era. Você fica mal-humorado. E não por coisas que dizem respeito a você, mas por problemas e coisas que você tá absorvendo dos outros, entendeu? Toda vez que você vai pra rua. E aí é que tá. O ponto de você ter um hobby, um assunto que muito te interessa, que, pelo amor de Deus, não tem a ver com teoria da conspiração e outras coisas assim, né? Seja algo mais normal. Tipo, Agenda 2030? Porra, tipo, às vezes quando eu converso com o Saquarema, a gente fala de Digimon, mano. Entendeu? Porra, tranquilo. Suave.
No momento que o moleque tá falando de Digimon, o mundo não existe. Não existe Geoforça, não existe Farinazo, não existe MBL, mano. É Não apenas existe Digimon. Digimons digitais, monstrinhos digitais. Exato, apenas isso, né? Apenas alegria e felicidade. A gente falou algo assim, pô, lá nos primeiros episódios, quando a gente decidiu parar de ficar colocando aqueles prints, a gente, que foi até um conselho do professor Google lá, que feiura demais, Deixa as pessoas emburrece. doentes. Emburrece, pô. E tem que ter precisa de um contraste, né? Então se você já tá há muito tempo vendo coisas, essas teorias conspiratórias, né? E que muita gente leva como uma verdade absoluta, sendo que a gente tem só parcialmente informações parciais, que às vezes não são nem muito fidedignas, né? Sobre as coisas de sociedades secretas, governos mundiais, coisas do gênero, né? Não estou negando a existência disso, né? Até porque seria contraditório, mas você tem que dar um tempo para, se você percebe que isso está te fazendo mal, e eu espero que você perceba quando estiver, que é um sinal que você está preocupado com a sua alma e com a sua própria consciência, você é uma pessoa que olha para si, para dentro de si e tal. Para dar um tempo e ver coisas boas que a humanidade fez. Você tá vendo coisas ruins, seitas, rituais satânicos, matanças, tá vendo governos que matam pessoas pelo simples prazer de vê-las sofrendo e coisas do gênero. Agora, veja que a humanidade fez coisas boas também. Você gosta de voar, pô, se você tiver uma grana, paga pra voar naqueles aviões menores, você tem uma sensação de estar voando muito maior do que em voos domésticos e tal. Tô te dando exemplo, mas saia pra caminhar, vai fazer uma trilha, vá à praia. Um monte de coisa boa, cara. Só tem mulher ruim, eu sou um miguitão. Pô, vai ver mulher bonita, vai ler a história das santas, porra. Já que você tá cansado de mulher vagabunda, então vai ler a história das santas, vai ver o tanto de mulher boa. A curva da cintura da mulata cura toda a depressão. Já dizia seu Hernani. É isso, cara. Não fique preso. Senão, você vai virar os caras dos filmes aí que você tanto gosta. Exatamente. É isso que eu falo, assim. Tipo, particularmente, eu acho Taxi Driver bom, maneiro. Achei legal. Muito pelo final mesmo. Se eu tivesse daquele final, eu ia ficar puto. Mas não adianta, cara. Você não pode deixar com que a realidade de um filme domine toda a sua vida, porque o filme é um ambiente plenamente controlado e tudo aquilo que você tá vendo ali foi feito pra dar errado, entendeu? Foi feito pra ser exatamente daquela maneira. Só que a vida do telespectador não necessariamente reflete o filme, porra. Entendeu? Então, quando você se permite ser controlado por esse tipo de ferramenta, cara, você tá deixando ser bobinho igual garota de cabelo colorido, cara. Não faça isso. Vocês são melhores do que isso, porra. Eu espero mais de você, ouvinte. Mentira. Eu espero. O Eduardo é desgraçado, mas eu espero. Nunca espere nada de ninguém. Assim. Eu não espero nem de mim mesmo, porque eu me conheço. Bom. Dito isso, deixa uma carta virada para baixo. Vamos finalizar, Cassio? E da minha parte eu encerro também, mano. É isso. Recentemente, ó, teve dois relatos aqui para finalizar. Teve uma moça aqui que comentou uma coisa que eu até mandei pro Monark, porque foi ele que fez o comentário. Foi um comentário aqui de alguém que parece ser uma moça, né? Tem essa. Hoje em dia a gente não sabe. Às vezes tem gente que faz perfil com nome de mulher, né? Mas é homem. Tem gente que usa o perfil da avó, perfil da mãe. É isso aí. Duvido. Não existe mulher na internet. Muito menos nos bolsos de sanidade. Duvido. Alguém, vamos colocar assim, uma pessoa chamada Núria Bernard, ela perguntou em que vídeo que a gente falou sobre Lutero e tal, e aí eu lembrei que foi o Monark, né, que fez o comentário. Já respondi, mas responderei em vídeo aqui, se as pessoas estiverem a nos escutar. Escute os primeiros episódios que estão disponíveis no Spotify.
Tá em outras plataformas também. Você vai ter que escutar um por um pra achar onde o Monark falou sobre isso. Outro comentário que eu queria fazer, o rapaz de uma página no Instagram chamado Polícia_BR_edits, que ele falou que tem sido de grande valia o que a gente tem feito aqui, que ele iniciou uma espécie de conversão aí ao catolicismo por causa do nosso trabalho aqui. Inclusive, essa moça também, né, falou das falas do Lutero que partiram do Monark. Isso a incentivou a estudar mais sobre a Igreja Católica e que ela acha que está inclinada a Roma. Bom, independente de que religião você venha a praticar, espero que você pratique uma religião séria. E nós ficamos, agora eu falo pelo todo o grupo aqui, todos os vassalos que participam. Espero que você siga uma religião séria, de fato. E nós ficamos muito felizes com esses relatos. Acho que é o nosso combustível. Parece que, pelo menos que chega até nós, são só notícias boas, né? Não tem ninguém tá matando ninguém, nem fazendo... Graças a Deus. Gênero. Eu boto a mão na cabeça e fico pensando, caralho, vocês me ouvem, velho. Vocês são malucos, bicho. Não faça isso. Não faça isso com a sua vida. Exato, cara. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Em breve a gente volta. Vamos tentar voltar um pouco mais cedo do que costumeiro, né? Vamos ver se a gente consegue acertar a agenda. E é isso aí. Até mais, galera. Visitem o blog lá do Esboço.